ele vai fazer uma pergunta. E o povo perguntando a Deus. Ele diz assim para Deus: em quem o Senhor tem os amados? Porque Deus diz para ele: eu tenho os amados. E ele pergunta: quem é o Senhor tem os amados? Aí Deus diz: aleluia. Porque Deus estava mostrando o exemplo início em Malaquias 1:2, o Senhor dizendo que ele havia escolhido Israel, que ele havia escolhido e aborrecido Edom. Edom significa que ele aborreceu Esaú e amou Israel. O amar, a escolha, a preferência é prova de que ele não amou, é prova de que ele ama. E o Senhor nos escolheu no meio do saco de lodo, o Senhor nos amou e ele continua amando. Mas quando nós temos essa pergunta: será que Deus me ama? Será que realmente eu sou amado de Deus? Será que realmente eu sou Deus tem esse amor desnado na minha vida? Então por que tal coisa me sobreveio? É porque os meus Deus nós estamos colocando na praticidade aquilo que deve ser feito. E isso também, meu querido, quando ele diz Malaquias está me notando, se prepare, aqueles que são nascidos no Egito, aquelas coisas. Aí talvez o assunto de vida eu não sou nascido no Egito, não. Então se prepare você que é pregador, se prepare você que é cantor, se prepare você que tem uma chamada ministerial, porque Deus está me notando. Era homens que estavam com ser chamados ministerial, era sacerdote aqui que Deus está me notando, porque o sacerdote não queria ensinar a verdadeira palavra e estava temendo o homem. E nessa noite eu venho a ousadia do Espírito Santo, sem medo nenhum de homem, mas para exaltar uma igreja que vai orar o céu de glória, porque nos dias agora muito mais fácil pegar uma palavra que agrada todo mundo e deixar que palavra que agrada leva para o céu. Mas nessa noite eu venho do Espírito que estava sobre Malaquias dizer: é tempo dos cultos de a verdadeira palavra, é tempo dos cultos voltar a verdadeira oração, a verdadeira oração, de pegar que pecado leva para o inferno, mas que uma vida com Deus te leva para o céu. É a gente se deixar de lado, e o irmão tem um motivo para colocar na cabeça dele que está vivendo prostituição da mulher. Isso não pode existir. Se está em pecado, tem que confessar. O seu dinheiro não vai levar para o céu, mas pode impedir de entrar. Aleluia. Eu não peguei isso, professor. Eu estou dizendo tudo. Talvez o seu dinheiro pode impedir de ir para o céu e não vai te levar para lá. Tem muitas pessoas que estão sendo compradas, mas eu venho na liberdade do sangue de Jesus dizer: eu já fui comprado pelo Senhor. Eu tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso pelo Espírito, porque essa tarde o Espírito do Senhor da maneira que é a sua. Sentado aqui nesse banco da frente, eu estava orando, e o Espírito do Senhor confrontou meu coração e disse: se tu arredar o pé de pregar a minha verdade, porque tenho eu procurado homens de mulher de coragem, eles têm negligenciado pregar a minha palavra, porque teme aquilo que vai ser feito. Estão querendo fama e reconhecimento, mas Deus não está preocupado com o show, Deus não está preocupado com aquilo que está sendo feito, Deus está preocupado com a verdadeira santidade. E é isso que o Espírito clama: santidade, verdade anunciada. Aí vem a pergunta: em que nos tem amado? Aí o Senhor diz: a minha escolha, porque eu tudo escolhi para ser meu povo. E eles continuam fazendo pergunta: em que precisamos nós? O teu nome, Malaquias 1:6. Aí o Senhor diz: a negligência a honrar o nome de Deus é uma forma de desrespeito. Nós temos negligenciado honrar o nome de Deus. A igreja do século XXI, nós temos negligenciado. Eu não me excluo no meu suporte de vocês, irmãos. Nós temos negligenciado honrar Deus muitas das vezes. Às vezes, na hora que Deus precisa ser honrado nos nossos lados, às vezes nós negligenciamos. Isso é o mesmo que desrespeitado. Às vezes nós negligenciamos honrar o nome de Deus. Perto de alguém, uma pessoa pulando vai, né? E chegou barato no rádio civil, ou talvez na rua, ou quer alguma coisa, eu vou lembrar: eita, Deus seja louvado, glorificado seja o Senhor, nós calamos, olhamos de um lado para o outro. Aqui eu não posso glorificar o Senhor, aqui eu vou negligenciar a Ele a honra.
vezes uma reunião como essa, nós enfrentamos o Senhor. Nós não deixamos que o Espírito Santo ele volte ao verdadeiro Deus. O Espírito que pode tirar uma água, o Espírito que pode curar, o Espírito que pode limpar o templo. Mas nós não deixamos mostrar todos os coração, mostrar todos os sentidos, falando, não, aqui não, o Espírito Santo. E ele bate a porta e diz, eu quero poder orar. E ele vai bater na porta do teu coração. O Espírito Santo vai confrontar a alma, vai confrontar o mistério dele depois. Eu tenho que ter essa palavra dentro do teu coração. O teu ministério nunca mais vai ser o mesmo. O teu ministério vai ter um sentido. O teu ministério vai ser diferencial. Vai falar, olha, para o amor, porque tudo aquilo que foi parecido sentido da tua vida até hoje vai ser confrontado pelo Senhor. Porque tem que mudar o sentido dos ministérios. Homens e mulheres que sobem aos púlpitos, mas que não perdem a verdadeira adoração ao Senhor. Querem conhecimento daqui na porta e fama, mas está deturpando tudo de Deus da cidade com a sua vida. Nem a apresentação. E o Senhor está nos chamando para uma verdadeira sinceridade, um conserto. Porque o tempo está fudimando, está acabando o tempo. E o povo estava assim, o povo não tinha mais sinceridade. O sacerdote todos deturpado e perguntou, em que havemos profanado o teu nome? Na falha grave de oferecermos e dizemos que oferecemos, ou seja, falta o sacerdote estava dizendo, Senhor, na grave, ou aí Deus respondendo na falha grave, e oferecemos pão imundo. Estava oferecendo na mesa do Senhor, que o profeta Isaías nos exortando, pão imundo, aquilo que não servia nem para o vizinho ou para o colega. Agora ele fala, não, vou oferecer para o Senhor. Nascia um gado aleijado lá, aí fala, não serve a venda, não serve a negócio, mas vamos oferecer no altar do Senhor, vamos oferecer para Deus, não tem problema. Aí oferecia a pior oferta para Deus, e nos dias de hoje eu estou oferecendo gado todo aleijado, mas está oferecendo uma oferta que não agrada nenhum, para manter guerra, socorro. É por isso que a pessoa não passa desse teto, porque faz para agradar homem. Homem não pode fazer nada, não tem a palavra, não dá nome perfeito. O perfeito é emocional, o coração pode até sair emocionado, mas o sentido de subir aqui é de adorar o Senhor e oferecer o que tem de melhor para Ele. E nessa noite eu me convido, ó filho de Levi, oferta o melhor da sua vida para o Senhor, mas oferta com santidade ao teu filho, ao teu Santo poderoso. E eu faço na ousadia do Espírito Santo. Olha, Deus estava me dizendo o que temos propagado, o que havemos propagado. Os ensinos já haviam sido deturpados. Ninguém queria falar de pecado, falava para o inferno. Ninguém estava querendo falar que prostituição leva para o inferno. Ninguém estava falando que tinha de falar mentira. A mentira leva para o inferno. Essa é a verdadeira palavra do Senhor. Tem que haver santidade. O sacerdote havia mudado tudo isso. O sacerdote havia deturpado. Nós vivenciamos sido assim, chamados de Deus para o verdadeiro conserto. Nós vivenciamos uns dias. Quantas vezes nós temos no culto sendo ensinado mentira, e às vezes você sabe que é mentira. Hoje está se pregando contra casamento, falando que não tem problema no casar não, mas casamento é instituição criada por Deus. Deus diz que no princípio criou macho e fêmea, homem e mulher. Esse é o princípio de toda a família. Aí está se deturpando e nós temos que tentar, está querendo descer para a goela, que é normal casar homem com homem, mulher com mulher. Que miséria, miséria, miséria. E o verdadeiro sacerdote, ele tem que pregar que a verdadeira união entre um homem e uma mulher. E não há outra união secreta. Mas hoje se deturpa, porque talvez Espírito Santo, que o moço está tendo comissão no moço. Está tendo comissão no moço das eleições, se eu falar isso, a oferta vai cair, o dízimo vai cair. Isso não é monograma de uma verdadeira igreja, não é o dízimo de uma oferta de alma. A verdadeira sentido da igreja é a presença do
E no dia que ele tem que ter uma purificação. E ele nos leva ao forno como prata. E queimando tira toda a impureza que é história. Então se o seu coração te arder nessa noite, se prepare para ser purificado pela presença do Espírito Santo. E a nossa vida nunca vai ser. Aí vai nascer aquela igreja forte, vestida da glória da presença do Senhor. Aí ele começa a dizer, aleluia, porque Deus não deveria ouvir as nossas orações. Aí o Senhor responde, quebrar-se a aliança com a sua mulher. Sabe o que está acontecendo? O sacerdote agora, ele estava vendo que a sua esposa, aquela que ele casou virgem com ela, e casou na sua mocidade. Agora ele estava chegando aos seus 40, quase 50, e ela estava envelhecendo junto com ele. Aí ele olhou para ele, eu acho que eu vou casar com a novinha, né? Eu acho que eu vou largar essa aqui, eu vou casar com a mais nova. Agora está rodando de fora, casando com tudo quanto é sorte. Aí ele estava dizendo, eu repudio isso aí, eu repudio essa miséria aí, você está desonrando aquela que foi a tua mocidade. Ei, pastor, isso é legal. Quantos púlpitos que as orações não são mais ouvidas porque estão brincando de trocar de mulher hoje em dia e satisfazer não tem. Eu sou pregador da palavra, pregador que é meu querido, pregador mantém na integridade aquilo que Deus deu. Honra a tua esposa, honra a tua mulher, honra aquela que Deus te deu. É a Bíblia Sagrada que dá para nós. E eu tenho que pregar a Bíblia, porque se eu não pregar a Bíblia, o que eu vou pregar? Eu tenho que falar a verdade do Senhor. E o sacerdote estava dizendo, por que não vou demonstrar? E ele diz, porque você quebraram a aliança feita. É quando diz até que a morte nos separe, a morte nos separou, então um para o lado, outro para o outro. Não vai ter ouvido o sacerdote. O sacerdote ele estava indo às dominações, pegando a mulher novinha daqui, largando a sua de qualquer jeito, abandonada, sofrendo, e agora querendo ouvir oração, está querendo ouvir resposta de Deus. Para ouvir resposta de Deus, tem que ter restauração. Para ouvir resposta de Deus, tem que ter aliança restaurada. O teu vai restaurado com o Senhor. A Deus vai responder dos nossos céus, porque o Senhor presta por uma vida restaurada. Aleluia. É dizer, na autoridade do Espírito Santo. Eu queria que nessa momento, no programa não é. Quero que você seja conseguir. Você que se sente chamado de Deus. E você que sabe que tem um chamado, eu quero falar contigo. Eu quero que o Espírito Santo falar contigo. Você que tem chamada diferenciada. Você que tem chamada assim, é pregador que eu quero você. Eu quero porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Eu tenho uma palavra profética para te falar do lugar. Você sabe, você não. Se eu te falo não, você é pecado. Eu digo, não, tem você não. Você falou de Deus, mas isso é pecado. Se você não consertar, e Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Agora, se você pedir perdão, se consertar, e Jesus voltar agora, daqui a pouquinho nós voltaremos do céu. Olha a verdade, querido. Glória de Deus nos colocou aqui. Foi para divertir. Não é para o show. O show vai acabar. E a glória vai ser vista. O homem vai deixar de ser notado. Mas vai ter percebido o Espírito do Senhor. O que significa tornarmos trazer o terceiro plano para aquele 3:7. Se alguém violar a lei de Deus, o abandonou. Precisando assim, tornar para ele. Se nós quebrarmos qualquer lei, ou violarmos no decorrer do dia, até parece que é tudo bem. Aí alguém vem por culto e fala assim, mas Deus não falou comigo, eu não pedi nada. É porque no decorrer do culto talvez não tenha reconciliação. É porque no decorrer do culto não colocou a Bíblia em perdão, Senhor. Porque hoje eu orei com nós errados, alguém. Hoje eu não resisti, Senhor. E peguei aquilo que parecia que não tinha importância. Quebrou, violou. Então tem que voltar para Deus. É por isso que o Senhor nos dá a oportunidade para nós voltarmos a todo dia para Ele. Quebrou, violou a lei. Volte por completo a Ele. Aí Ele vai dizer, volte para mim. Volte para mim. Restaura para mim toda a verdadeira vontade
Então, às vezes, nós temos negligenciado. Aí, nós precisamos evitar fazer uma pergunta ao sacerdote. Porque eles estavam negligenciando o povo. Havia negligenciado o dia do profeta. Naquele dia é diferente do hoje. Eles levavam os alimentos e a filha de Levi, eles não tinham herança em Israel. E não tinham herança, então eles não plantavam. Como que eles tinham cuidado da sua família? Como que eles cuidavam dos seus? Então eles saíram, largaram, sempre novamente largaram, ao pé, largaram tudo. E foram trabalhar no campo para sustentar a sua família. Aí o que muitas vezes hoje eu sei que há pessoas que vivem de salário da igreja. Há muitas pessoas que necessitam para sobreviver. E às vezes negligenciando, às vezes eu já vi. Nós estamos passando dificuldade, passando necessidade. E a igreja às vezes não está no meio, é o caso aí. Mas diz aí, aqui pastor, mas tem pecado. A situação não é pecado não. Às vezes é negligência de abençoar aquele que ora por você toda noite e que busca você. Honra aquele que Deus colocou como sacerdote. Ele não está honrando. E aqui o pessoal estava lacando para trabalhar. E o Senhor Jesus fez como honrando. Isso é honrar com o Senhor. Quando nós negligenciamos na obra de Deus. Aí eu falo, o que Deus falar contra ti? Aí o Senhor diz, afirmar que é inútil servir a Deus é o mesmo que negar. É assunto. Agora falou da tia na liberdade. Talvez não foi 34 que hoje falou a pessoa, esse negócio de secretinho. Esse negócio de igreja, esse trem de mexer, eu estou quase marcando esse negócio. Estou quase ficando quieto dentro de casa, abandonando tudo, abandonando isso. Você está negando ao Senhor. Você está negando a obra de Deus na sua vida. Porque você está dizendo com a sua boca que é inútil. Deus. Mas a necessidade que vem sobre a sua vida, Deus está no controle. Deus me permite que às vezes as ondas sobem a 5 metros de altura para nós não vermos o controle das ondas. É Deus permite que o furacão venha no força para ele dizer: eu estou no olho do furacão contigo. Glória a Deus. É quando a casa desarga dizer: sou eu que te guardei e vou colocar de pé. Não é inútil servir o Senhor. Não é inútil nos reunirmos para adorar o Senhor. Não é inútil exaltar a beleza das suas imagens. Não é inútil chorar aos pés do Senhor. Isso que o sacerdote estava dizendo. É inútil. E o Senhor estava dizendo: vocês estão falando comigo. E não venham mentir aquilo que nós falamos. Aí depois de tudo isso, o Senhor diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus. Servir a Deus é muito mais do que vir a Deus. Servir a Deus é muito mais do que cantar. Servir a Deus é muito mais do que preparar o esforço e pregar com eloquência e o Espírito que vela pela palavra, tomar conta da palavra. Servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é nem que isso. Deus aí veio a diferença. Porque aquele que quer que vive, ele vai viver. Aí eu vou mandar primeiro para preparar o caminho do meu povo. Elias. E quando nasce o moço, ele vê a virtude de Elias. Eu reconheço João. E João prepara o coração. E João, ou Elias prometido já tem. Agora só falta água. Jesus, ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. Eu prego sobre arrebatamento no 37:21. Glória a Deus, não tem guerra. Glória a Deus. Você está fora de uso, eu não quero nem saber, eu sou ultrapassado mesmo. Porque eu sei que Jesus vai voltar. Glória a Deus. E próximo está a igreja, amada. É por isso que reunimos, podemos ser poucos. Mas que sejam poucos, que sejam cheios da glória da presença do Espírito. Que façam tudo com sinceridade, com amor para Deus. Para Deus. Para Deus. Porque é Ele que é merecedor de toda a honra. Aí o Senhor nos fala que aquela vez nós veremos nascer
preocupação. Nunca mais nós tivemos internação. Nunca mais! Preocupação de vai comer amanhã ou depois. Nunca mais preocupação com a esposa, que é um novo para dar outra tarde a todos os irmãos. Nunca mais essa preocupação que queremos o povo transportar na glória. Senhor. Mas para a evolução, igreja do pleno século XXI. Você tem que ouvir a palavra do Senhor. Aquele desenhado teu coração. Aleluia!
vida, mas o melhor é saber que nós estamos a caminho da terra prometida. Talvez seja essa noite do arrebatamento, talvez seja essa noite em que nós iremos para sempre para a pátria, porque lá é a nossa morada. Nós estamos em terra de peregrinação, mas voltaremos um dia para a casa, e a casa nos aguarda os portais celestiais abertos. Aleluia. A mocidade, aleluia, estará tendo culto